Então, mais uma vez, já que eu comecei a gravar agora, bom dia a todos e a todas, tá? Então, como eu estava colocando, essa é a nossa disciplina de Direito Internacional Privado. Nós vamos fazer nossos encontros pela plataforma do Zoom, nas segundas-feiras, às 5h30, tá? A presença via plataforma na aula online é obrigatória e vai ser aferida, tá, pessoal? Ou por chamada ou pelo nome no chat. Então, a gente pode combinar isso como ficar melhor. Tá? Hoje eu vou fazer depois uma chamada até para facilitar, para que vocês vejam, olha, eu não estou matriculada, eu estou matriculada, e ali vocês tenham também um retorno disso. Então, já abri o portal para que eu possa depois ler os nomes. Eu vou aguardar um pouquinho, que são 5h41, então às 6 horas, ou melhor, depois que eu fizer a apresentação do plano de ensino e da nossa plataforma do AVA, então antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu vou fazer a aferição da presença de quem está aqui na aula. Quem por acaso chegar atrasado alguma coisa, coloca um recadinho ali no bate-papo, tá, pessoal? Para depois eu dar uma olhadinha nesse bate-papo. Tá bem? Quem chegou depois, então, nós temos aqui um link do chat, no chat, que é um link de WhatsApp, tá, pessoal? Que foi criado um grupo de WhatsApp para a gente poder se comunicar de forma mais célere, além dos canais que estão disponíveis na própria plataforma AVA, que acredito que agora vocês já saibam mais utilizar, e também o e-mail, que é daniela.brauner@imed.edu.br, que também acho que é de conhecimento de todos. Tá? Aqui, pessoal, na plataforma do AVA, como eu falei antes, nós já temos todo o conteúdo que vai ser trabalhado durante esse semestre, tá? Então, vejam que cada um dos tópicos corresponde a uma das aulas, com exceção de contratos internacionais e direito de família, nós temos um tópico e duas aulas para esse tópico. Ah, tem sim, espera um pouquinho. Então, nós temos duas, tá, pessoal? Então, nós temos aqui todo o conteúdo a ser ministrado, embora, pessoal, esse conteúdo vai sendo agregado. Então, conforme também a gente vai avançando, se tiver algum material novo que eu tenha ali, porventura, relativamente àquele tema, eu vou alocar e vou comunicá-los a respeito desse fato. Então, nós temos aqui, tá? Vejam, por exemplo, na aula de hoje, nós vamos tratar sobre objeto e história do direito internacional privado. Então, nós temos aqui a aula em PowerPoint, para quem quiser acompanhar a aula, e algum material complementar relativamente a esse tema. Assim também, por exemplo, na aula seguinte, nós temos aqui algum material complementar e o conteúdo da aula em PowerPoint. Quero fazer um combinado com vocês, porque eu tenho aula nessa disciplina logo depois, e acredito que a maioria de vocês também tem aula 7h10. Então, nós vamos encerrar a nossa aula pelas 10h para 7, 5h para 7, para que haja tempo hábil para que a gente possa se organizar, ir no banheiro, tomar uma água, algo do gênero. Tá? Então, pessoal, ali pelas 10h para 7, nós vamos encerrar a nossa aula. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida também, qualquer momento, essa é uma aula, a ideia da aula, embora ela seja online, eu sei que vocês acabam ficando mais quietos, porque a gente enfim, não tem esse olhar direto. A qualquer momento, vocês podem me interromper, fazer uma pergunta, abrir uma discussão, um tópico de discussão. Então, a ideia mesmo é que a aula seja interativa, que a gente possa discutir esses temas. Essa é uma aula obrigatória para quem está no currículo antigo e uma aula eletiva, né? Uma disciplina eletiva para quem está no currículo novo. De forma, então, que a gente vai levar essa aula com bastante leveza. Então, qual é a minha proposta nessa aula? Nós vamos ter uma aferição, tá? Eu até retirei os trabalhos, nós vamos ter uma prova, P1, eu vou apresentar agora o plano de ensino, aí apresento
como é que vai ser esses conteúdos, e como acho que foi, não me lembro agora quem colocou que já estava o trabalho lá, realmente o trabalho já está aqui, tá? Que é uma avaliação de estudo de caso. Tá? Então já está para o dia 8 de novembro. Então vejam que um trabalho já está planejado há bastante tempo. Então aqui nós temos o nosso plano de ensino, pessoal. Tá? O que, que a gente vai trabalhar nesse semestre, um pouquinho dos conteúdos, tá? Até adaptei um pouquinho essa aula, porque nós temos pessoal que faz a cadeira optativa e já fez direitos humanos e direito internacional, então, que faria parte do conteúdo de direito internacional privado também, mas nós vamos nos especializar mais nesse tema, nesse horário vespertino, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui nós temos um pouquinho da ementa do que nós vamos tratar, tá? Durante esse semestre. E aqui nós temos a forma de avaliação. Então, a primeira avaliação vai ser feito um questionário no AVA, com 16 questões objetivas, que nós vamos trabalhar essas questões objetivas na aula de revisão, e uma questão discursiva, ou seja, um ensaio para vocês fazerem. E a G2, ela vai ser um pouquinho menor, o conteúdo do que a G1, nós vamos avançar até o dia 4 de outubro, relativamente a G1, e a G2, então, ela se inicia o segundo bimestre, digamos assim, a partir ali depois do dia 4 de outubro. Então, nós temos, a avaliação vai ser principalmente esse trabalho escrito, que já está lá na plataforma do AVA, que é um caso de direito internacional privado, que vocês vão pesquisar na jurisprudência, depois eu vou mostrar direitinho o que é o caso, para vocês trabalharem nos tribunais, assim como a apresentação oral desse trabalho que vocês pesquisarem. Então, para quem for no encontro presencial, a apresentação oral vai valer 1 ponto e esse trabalho escrito vai valer 6 pontos. E depois nós vamos ter uma aferição por meio de um questionário, que é um ensaio. O que é um ensaio? Vocês vão escrever de forma discursiva a respeito das convenções de Haia, que eu vou já ter trabalhado em sala de aula, então é o momento que vocês vão fazer uma descrição dessa convenção, vou fazer uma pergunta dissertativa sobre essa convenção de Haia, tá? Sobre alguma dessas convenções, a gente vai estudar as convenções de Haia. E aí aqui, pessoal, no plano de ensino, o plano de ensino está lá no material do AVA, então só para eu mostrar aqui como é que vocês têm acesso ao plano de ensino. Então, aqui na introdução, vejam, tá? Então, entrar aqui está o link e aqui já está o plano de ensino da nossa disciplina, tá? Então, vocês podem já acessar esse material. Então, pessoal, aqui nós temos cada aula, tá? A data da aula e o conteúdo que vai ser ministrado em cada aula. Aqui no meio eu coloquei uma atividade assíncrona, tá? Eu indiquei um filme para vocês verem, enfim, quem tiver interesse de ver, mas esse filme não vale nota, não é necessário fazer relatório, nada disso, tá? Mas se relaciona ao tema da disciplina, por isso que ele está aqui indicado como uma atividade assíncrona para contabilizar aqui no conteúdo de vocês. Então, nós temos aqui cada aula e o que vai ser tratado em cada uma das aulas, tá? Essa é uma disciplina, o Bruno me perguntou no início, essa é uma disciplina blended agora, ou seja, nossos encontros serão online com alguns encontros presenciais. Quando serão nossos encontros presenciais? No dia 27 de novembro, no dia 27 de novembro, nós teremos um encontro presencial. Vejam que é antes da atividade avaliativa. Só um pouquinho, eu vou acender a luz. Já está escurecendo aqui na minha casa, pelo menos. Então, antes da atividade, pessoal, da atividade avaliativa, que vai ser um questionário no AVA, nós vamos ter um encontro presencial, que é um momento da gente tirar dúvidas, fazer uma atividade. A minha ideia é fazer um quiz, fazer algo, enfim, mais interativo, mas que a gente possa também retirar dúvidas sobre a matéria. Então, depois a gente vai ter... Diga. Um questionamento, 27 de novembro, num sábado? 27 de setembro, eu acho, prof. Setembro. Eu falei novembro?
Novembro, aham. Sem querer, então. Daí eu fui olhar e achei que era no sábado, tá? Não, ok. Não, 27 de setembro aqui, tá? Então eu falei errado. Olha, já para ler os meses. Tá fazendo tilt aqui. Então, no dia 27 de setembro, tá? Que é uma segunda-feira, a gente vai ter esse encontro presencial. Então, vejam que vai ter mais de mês aí para que a gente possa se preparar. Nesse encontro presencial, embora vá ser aferida a presença, nesse encontro não vai haver atividade valendo nota, tá? Mas a presença vai ser aferida lá na localidade e conforme a orientação, então, essa aula não vai ser transmitida pelo Zoom. Então, quem não puder ir no dia 27 vai ficar sem esse conteúdo. Mas é uma aula de revisão, de forma que é possível também, já que nós temos aqui na nossa disciplina, é possível também, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui um tópico, ficou faltando aqui, ele veio aqui para esse método conflitual, tem aqui as atividades, tá, de revisão, vai ter um tópico com algumas questões também para vocês estudarem em casa. Opa. Tá? Então, vai ser uma aula de revisão. Depois, então, nós vamos trabalhar o tema do direito de família. Vejam que depois a gente vai ter poucos encontros até o final do ano. Por quê? Porque a gente tem feriados aqui, tá? Em outubro, a gente vai ter alguns feriados nas segundas-feiras. Então, aqui a gente tem feriado depois do dia 4, relativamente ao dia do professor, que vai ser antecipado, dia 11 de outubro é feriado. E depois aqui no dia 15 de novembro também é feriado. Então, a gente vai ficar com 2 aulas a menos para o segundo bimestre, tá? Nós teremos aqui, posteriormente a essa atividade do G1, nós vamos falar sobre o conteúdo de direito de família internacional, tá? Então, nós temos aqui esse tópico e nós vamos ter aqui um convidado externo, nós vamos fazer uma palestra, tá? A ser definida ainda no dia 25 de outubro, de um tema ainda a ser definido. Fala? Não? Tá. E depois, pessoal, a gente vai ter um Professora, outro... Oi? no dia dessa palestra será presencial, será pelo Zoom daí? Pelo Zoom. Tá, Tá? ok, obrigada. E depois, no dia 8 de novembro, então, vai ser também antes da nossa prova, embora no dia 15 de novembro seja feriado, tá? Que é a segunda-feira imediatamente anterior ao dia 22, tá? No dia 8 de novembro, nós teremos um encontro presencial em que vocês vão apresentar o caso que vocês fizeram a pesquisa lá que está como atividade no AVA para ser entregue no dia 8 de novembro. Tá? Então, é uma atividade que já está planejada e vai ser uma expressão oral. Qual é o objetivo desse encontro? É que a gente possa desenvolver a habilidade de explanação oral, de argumentação. Então, como vai se fazer isso? Vai se fazer uma pesquisa em casa e lá na aula, essa atividade presencial, olha, o meu caso trata sobre isso, e aí cada aluno vai falar um pouco sobre o seu caso e a gente vai fazer algum questionamento a respeito do caso. Tá envolvendo, evidentemente, a nossa disciplina. Depois a gente tem, então, nossa outra atividade avaliativa no AVA, que vai ser no dia 22 de novembro, e aí vai ser vejam que essa atividade avaliativa ela vai valer menos que o trabalho. Então, não pode deixar de fazer o trabalho para fazer a prova, isso vai ficar com uma nota bastante prejudicada. Porque aqui na atividade avaliativa é um ensaio, é escrever sobre a Convenção de Haia a respeito do direito de família que nós vamos tratar, e aí vocês vão abordar esse tema aqui no questionário, tá? Professora, aquela hora deu uma falhada aqui no meu computador, aqui, a senhora está falando ali, a G2 vai ser o trabalho ou vai ter prova e aquele trabalho? Vai ter o trabalho, que vai valer 6 pontos, tá? Tá aqui. Tá. Tá lá em cima, lá. Isso.
A apresentação do trabalho de forma presencial vai valer 1 ponto e vai ter ali uma prova valendo 3 pontos. Só que a prova não é uma prova, na verdade, é um ensaio sobre a Convenção de Haia. Então, na verdade, vai abrir o AVA para vocês escreverem, tá? Sobre a Convenção de Haia. Vai ser uma pergunta dissertativa. Tá? Essa aí não vai ser, então, presencial para entregar lá para a senhora, essas 3 aí. Essa não. Tá. E o trabalho também não é para entregar, o trabalho é para postar no AVA. No AVA, tá. O que vai ser presencial vai ser a apresentação oral desse trabalho que vai ser entregue, vai ser postado no AVA. Tá, obrigado. Então, por exemplo, lá sobre a Convenção de Haia. Então, vamos lá sobre o que trata a Convenção de Haia sobre o sequestro internacional de crianças. Aí falar sobre a convenção, sobre a exceção ao retorno, algo do gênero que eu vou perguntar ali no momento, tá? Tipo uma dissertação mesmo, um ensaio nesse sentido, de escrever algumas linhas, né, pessoal? Sim, senhora. Sobre esse tema, tá? E depois aqui, a gente tem alguns conteúdos extras, tá? A respeito da adoção internacional, cooperação jurídica internacional, contratos internacionais de consumo, homologação de sentença estrangeira, junto com cooperação jurídica, que são conteúdos extras que vão ficar disponíveis ali para vocês na plataforma do AVA. Tá bem? Dúvidas nesse sentido? Não, prof. Não, professor, para mim não, tudo certo. Tranquilo. Tá, então, conforme a gente combinou, são 6 horas, eu vou fazer, então, a nossa chamada, até para vocês saberem quem está regular. Às vezes, ó, eu não fui chamado. Então, Hoje, meu dia, agora vai pegar um solzinho até um campo, aí não tem ninguém no campo. tá, pessoal? Então, eu não fui chamada até para atentar nesse sentido para fazer a regularização lá junto à IMED, ok? Então, vamos lá, pessoal. Adriano de Lima Gares. Presente, prof. Adriano de... Nossa, vocês dois são Adriano de Lima. É meu irmão. É parente, professor. Felizmente é parente. Nasceu separado, mas é meu irmão. Meu Deus do céu. Alessandra. Presente. Botou presente para mim, né, professora? Sim, agora põe um Adriano, já é 2. Não. Quando vê um, bota 2, hein? Hã? Quando olhar um, já bota o outro junto, né? Tá. Álvaro. Tá. Eu, prof. Anelise. Eu. Betânia. Aqui. Briane. Já vi. Oi. Ok. Bruno Antônio. Já vi também. Presente. Bruno Galvão. Então, bem, vi ali. Boa noite, Bruno. Franciele. Então, Presente. bem, já vi. Gisele. Boa noite, prof. Boa noite. Guacira. Guinifer. Presente. Gustavo. Tem 2 Gustavos. Presente, professora. Tá aí, boa noite, Gustavo Gomes. E o Gustavo Schwartz. Tá aí, não? Não, né? Então, tá. Isadora. Eu. José Gabriel. Também. Presente. Tá aí, Larissa. Não, Larissa. Marcela. Não. Matheus. Também não. Meline. Eu. Tá aí, Rodrigo. Presente. Roger. Presente. Thaís. Presente. Tiago. Tiago, acho que não tá. Valentina. Tá aí. Aqui. Yuri também. E Presente, Zaira prof. também. Mas eu acho que tem mais gente que não foi chamada. Tem alguém que não foi chamado, pessoal?
Não? Então tá bem. Deixa eu só fazer aqui para salvar. Vamos começar falando um pouquinho da nossa disciplina, que é o Direito Internacional Privado. Alguma dúvida sobre o plano de ensino? Sobre o material disponível no AVA? Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Tranquilo? Então tá. Tranquilo. Por mim, tudo certo. Prof, só uma dúvida. Referente ao trabalho, a senhora não comentou, mas vai ser individual? É, individual. Porque agora, para fazer trabalho em grupo, tá meio complicado, né? Então, nós vamos fazer individual, tá? Ok, Por obrigada. enquanto, vai ser individual. Se depois as coisas melhorarem, vocês fizerem alguma proposta para ser em dupla, a gente pode rever, tá bem? Mas eu acho que fica mais fácil para fazer individual mesmo, né? Um grupo que fica mais difícil. Bom, então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o direito internacional privado, tá? E sobre o que trata o direito internacional privado. Eu coloquei um dizer que eu adoro, e eu usei esse dizer na minha dissertação de mestrado, que tratava sobre o tema do direito internacional privado, especificamente sobre contratos internacionais de consumo. E é um autor, vejam que ele é um autor renomado, tá? Na Academia Internacional, ele é um autor francês, e ele deu um curso lá na Academia de Haia, em 1977, a respeito das tendências do direito internacional privado, ou seja, uma ideia de projeção para o futuro do que viria a ser o direito internacional privado. E ele se questionava para que servia o direito internacional privado e por que existia o direito internacional privado. E a resposta que ele deu é que o mundo não é único, ou seja, não existe uma lei única para todos os homens e todas as mulheres. Então, a ideia do direito internacional privado diz respeito a trabalhar com uma diversidade de legislação que rege relações privadas de caráter internacional. Então, como nós não vivemos numa sociedade homogênea no ponto de vista do direito jurídico, nós precisamos de um direito internacional que trate dessas relações. Não necessariamente internacional, porque muitas das disposições do direito internacional privado são da legislação interna quando trata do conflito de normas no espaço. Mas também nós temos fontes internacionais como convenções e tratados a respeito desse tema, como nós veremos lá nas convenções da Haia sobre direito internacional privado. E a justificativa, então, quando a gente fala para quê e por quê, nós estamos tratando da justificativa, lembra lá do TCC? Então, a justificativa do meu objeto de estudo diz respeito à diversidade de legislações. Então, aqui, pessoal, vejam que eu botei um mapinha do mundo e as pessoas que residem em diversas localidades e que se relacionam hoje cada vez mais de forma internacional. Então, vejam aqui, tem pessoas, por exemplo, bonjour, hola, hello, ou seja, a internet facilita também essa aproximação de pessoas que residem em outras localidades e que se relacionam de forma internacional. Então, o que seriam essas relações? Vamos pensar aqui, por exemplo, um casamento internacional. Não sei se vocês já viram, vários programas hoje tratam de casamentos entre pessoas que não residem na mesma localidade. Não sei se vocês já viram aquele programa 90 Dias para Casar. Então, retrata bastante os conflitos das pessoas que têm legislações diferentes e são regidas por legislações diferentes. E lembrando que, pessoal, a legislação nada mais é do que um reflexo também cultural. Quando nós falamos do direito à frente, do direito da sua época, nós também estamos falando sob o ponto de vista cultural da forma como essas relações privadas ocorrem.
Então, já que nós temos legislações tão diferentes, é preciso coordenar e saber qual norma aplicar, porque, afinal de contas, nós não temos um Código Civil internacional, no sentido internacional aqui, de aplicação para todos os países, todas as pessoas que se encontram no planeta da Terra. Então, nós não temos isso. Então, o Brasil tem o Código Civil brasileiro, a Argentina tem o Código Civil argentino, os Estados Unidos têm leis que nem é um código, porque não é regido por códigos, leis civis, e também um direito consuetudinário. Já outros países também possuem direito próprio para tratar dessas suas relações privadas. Não existe uma lei universal regendo essas relações privadas. Então, para isso que nós precisamos de um sistema que coordene essas relações entre os demais países. Então, quando nós falamos do objeto do direito internacional, nós estamos falando justamente da regulação de relações privadas. Então, o que são relações privadas? Que não envolvam diretamente o Estado. Então, ou que o Estado atue como um contratante privado, tá? Então, são relações de caráter privado em que eu tenho uma projeção internacional, que eu tenho reflexo em mais de um país. Então, por exemplo, um casamento com uma pessoa de outra nacionalidade, que tenha domicílio em outra localidade, um contrato internacional, uma adoção internacional, a gente vai falar depois de subtração internacional de crianças, mas uma disputa internacional de guarda, alimentos internacionais. Então, vejam, todos esses são casos privados, porque envolve relações entre pessoas, pessoas físicas ou pessoas naturais e pessoas jurídicas privadas, que têm repercussão em mais de um Estado nacional. Essas relações, então, quando a gente começa para entender um pouquinho de por que foi criado o direito internacional e quando ele foi criado, então, o nosso objeto de estudo na aula de hoje envolve um pouquinho também da história do direito internacional, nós vamos perceber que essas relações, elas se dão, na sua maioria dos casos, aqui envolvendo, não é mesmo, pessoal, o comércio internacional. Então, o desenvolvimento do comércio internacional fez com que emergisse uma lei própria para regulamentar essas relações. A gente pode falar de duas ordens aqui que foram desenvolvidas ao longo do tempo, e aí que eu trato mais, pessoal, especificamente ali da Idade Média em diante. Porque antes da Idade Média, é difícil falar em algo internacional quando nós não temos ainda o estabelecimento do próprio termo nação. Vejam que o Estado Nacional ele vai se dar posteriormente a também essa criação da Lex Mercatória, mas a noção de reinos ela vai se estabelecer ali pela Idade Média. Antes nós tínhamos no Império do direito romano, nós tínhamos dois tipos de leis. O jus civile, que era para o cidadão romano, e o jus gentil, que é aquele direito dos povos bárbaros. Então, também o direito, se a gente considerar naquela época, era tolerante relativamente ao direito do outro. E na Bíblia também, pessoal, a título de curiosidade, existem algumas passagens que alguns autores identificam como uma gênese do tratamento do estrangeiro, já quando se referia ao peregrino, que deveria ser cuidado e deveria ser protegido. Mas, de forma generalizada, não havia instrumentos reconhecidos pelos povos no sentido de acolher esse estrangeiro com um direito próprio, com cultura própria. Ele deveria se adaptar à localidade em que ele estivesse situado. Então, se ele vinha de fora, ele tinha que se adaptar àquele direito que era praticado
naquela localidade. O direito internacional privado é identificado pelos autores, então, juntamente com o direito comercial, com a ascensão do comércio internacional. E quando se dá essa ascensão do comércio internacional? Alguns autores identificam lá naquelas feiras da Idade Média, nas cidades-estados italianas, a ascensão de um direito próprio, chamado de lex mercatória. Então, para sair daquele direito territorial dos senhores feudais, então se desenvolvia um direito do comércio, um direito próprio para esses comerciantes. Ali nós tínhamos um direito genuinamente aberto às mudanças próprias que eram aqui requeridas daquele trato. Então, para aqueles comerciantes, um direito diferente do direito que era praticado naquela localidade muitas das vezes. Então, quem quisesse fazer negócios, comércio internacional, deveria respeitar aquele direito próprio, mesmo que na localidade tivesse sob reino de determinada pessoa tivesse ali reinando. Mas, pessoal, com o advento do Estado Nacional, esse Estado Nacional tomou para si a função de legislador. Ou seja, o que nós vamos ter? Decair o direito do comércio internacional para que haja ascensão de códigos comerciais nacionais. Então, vejam que não é por acaso que o Código Comercial brasileiro é de 1850, antes mesmo do Código Civil brasileiro, que vai ser datado de 1916, o primeiro Código Civil brasileiro. Então, cada Estado nacional vai ter a sua lei e, como expressão disso, a sua soberania. Então, vejam que a lei é o reflexo da soberania. Então, nós temos dentro dessa divisão, vocês estudaram lá em Teoria do Estado, um poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. E cada Estado, então, tem a prerrogativa de editar as suas próprias leis, que vão valer onde? No seu Estado Nacional. Mas ainda, quando se pensava essa possibilidade, então, de que cada Estado tivesse as suas leis, poderia haver uma situação em que alguém fosse, eventualmente, pessoal, de um peregrino, um estrangeiro, esse estrangeiro, ele ficaria atrelado à lei do Estado Nacional, ou se ele poderia trazer consigo seu próprio estatuto pessoal. O que seria a ideia de estatuto pessoal? Ou seja, a lei da sua nacionalidade ou do seu domicílio regiria alguns aspectos relacionados à sua pessoa, como, por exemplo, a capacidade, o nome, as relações familiares, isso tudo estaria mais atrelada à sua lei de origem, tanto sob o ponto de vista nacional, quanto sob o ponto de vista do seu domicílio. Isso aflorou na Idade Média, vejam só, nos estudos que foram feitos lá na escola italiana, tem ali depois um infográfico, trabalhando justamente as questões de que deveria ser respeitada a lei da localidade daquele indivíduo. Então, para saber se ele é ou não é parente, vamos verificar a lei da localidade desse indivíduo. E o Código francês bem retratou essa questão quando disse lá no Código francês que aos franceses se aplica a lei francesa. Bom, se aos franceses se aplica a lei francesa, qual lei é aplicada aos portugueses? A lei portuguesa. Qual lei é aplicada aos espanhóis? A lei espanhola. E aí, pessoal, abre-se a possibilidade, vejam só, de aplicar a lei de outro país em determinado juízo. Então, o juiz francês vai aplicar a lei francesa aos franceses. Mas se o juiz francês tiver que julgar um português,
ele vai aplicar a lei portuguesa a esse português. E aí abre-se, essa é a grande sacada do direito internacional privado, é a sua abertura à possibilidade de aplicar a norma de outro país para reger determinada relação jurídica. Então, vejam só, pessoal, que essa pergunta que consta no nosso material e que foi objeto de prova oral para juiz federal no TRF da 2ª Região, é uma pergunta muito básica. E pode suscitar alguma dúvida para quem não estudou direito internacional privado. Ou seja, é possível o juiz brasileiro aplicar uma lei estrangeira? Claro que, à primeira vista, isso soa um pouco descabido. Opa, nós estamos aqui no curso de Direito, estudando o Código Civil brasileiro, estudando o Código de Processo Civil, estudando Lei Geral de Aplicação de Dados brasileira, estudando o Estatuto da Pessoa com Deficiência brasileira, e agora vem uma pergunta a respeito da possibilidade de o juiz brasileiro aplicar uma lei estrangeira, é isso mesmo? Sim. É justamente esse o objetivo do direito internacional privado. A finalidade do direito internacional privado é possibilitar a aplicação de uma lei estrangeira para regular determinada relação privada no território nacional. Então, vejam, é possível o juiz brasileiro aplicar uma lei estrangeira? Sim, é possível. Quando? Quando o ordenamento jurídico brasileiro determinar que aquela relação privada ela vai se reger pela lei estrangeira, que nós vamos estudar depois, que é o chamado método conflitual, tá? Que é algo que nós vamos estudar na próxima aula. Então, por meio de determinadas disposições legislativas, nós temos o juiz que vai solucionar o caso concreto, vai ser direcionado a aplicar a legislação de outro país. É isso que se destina o nosso estudo nesse semestre. Como se dá essa aplicação? Existe alguma exceção para essa aplicação? Como ele vai conhecer esse direito estrangeiro? Então, são algumas perguntas que nós vamos responder ao longo desse semestre. Essa ideia de método conflitual, ela teve nascimento ali na Idade Média por meio dos estatutos, tá, pessoal? Então, se pensava o seguinte, olha, as relações pessoais, questões relacionadas à pessoa, a lei da sua localidade, da pessoa, a lei da pessoa, que a gente vai ver depois. Se for por um contrato ou algum fato jurídico, a lei desse lugar, desse contrato, desse fato jurídico, tá? Se for um imóvel, a lei de localidade desse imóvel. E aí foram se desenvolvendo esses estatutos que posteriormente foram aqui melhor estudado por esses autores aqui no chamado método conflitual. Pessoal, de forma nenhuma eu vou pedir aqui para que vocês decorem os nomes dos autores, mas tenho aqui como objetivo retratar para que vocês já tenham ouvido falar alguma vez de expressões de expoentes do direito internacional privado bastante conhecidos. Então, vejam que nós temos nos Estados Unidos, tá? O autor que vai justamente cunhar a expressão direito internacional privado, porque até então não se referia a direito internacional privado, mas apenas conflito de leis, ou ainda jus gentil, tá? Como a expressão do Hugo Grotius, que fala do direito internacional público, tá? Então, o Joseph Story, nos Estados Unidos, vai falar, opa, vamos usar o termo direito internacional privado. Fala? Não. Só que vejam que curioso, pessoal.
E nos Estados Unidos, onde foi criada essa terminologia que nós estamos utilizando aqui na nossa disciplina, nos Estados Unidos, essa terminologia já foi abandonada. E eles usam a terminologia conflito de leis para se referir ao direito internacional privado. Por quê? Porque também nos Estados Unidos, esse conflito de leis, ele não se dá apenas de forma internacional, mas também de forma nacional. Porque cada estado americano tem autonomia legislativa relativamente às regras de direito civil e algumas regras de direito comercial. Então, é possível que nós tenhamos, dentro dos Estados Unidos, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em filmes, etc. Não é? Regras distintas, por exemplo, no estado do Texas, diferente do estado da Califórnia. Por exemplo, vocês já ouviram falar que o estado da Califórnia reconheceu de forma pioneira relações homoafetivas, casamento homoafetivos. Ah, mas no Texas não era reconhecido. Por quê? Porque as regras eram diferentes. Cada estado possui um regramento próprio de direito de família, de contratos, relativamente à capacidade civil. Ah, num estado pode dirigir aos 16, no outro não, etc. Aí também, na questão penal, tem alguma distinção, já que eles têm soberania para regular as suas relações, ter leis próprias quanto à forma de reger essas relações. Então, em razão disso, pessoal, nos Estados Unidos se utiliza esse método que a gente vai estudar, ou seja, solucionar essas questões de conflito de leis de forma muito mais corriqueira do que nos demais países. Por quê? Porque no Brasil nós não temos diferença. A relação privada ocorrida no Rio Grande do Sul, ela se rege pelo Código Civil, assim como a relação privada ocorrida no estado de Pernambuco. Não há diferença. Se o CNJ decide algo, por exemplo, casamento homoafetivo, vale para todo o território nacional. Nós temos alguma legislação, quem não estudou vai estudar, vocês sabem, lá no artigo 24, 21, 22, 23, 24, lá da Constituição, fala das competências legislativas. E aí existe alguma abertura, digamos assim, para que os estados, os municípios tenham legislações próprias. Mas, via de regra, nossa legislação é uma legislação federal. Tá? Então, em razão disso, nós vamos nos debruçar sobre um possível conflito de leis quando ocorrer um caso internacional. Por exemplo, um contrato entre um brasileiro e um argentino. Afinal, eu aplico o Código Civil brasileiro ou eu aplico o Código Civil argentino, considerando que eu não tenha um Código Civil que seja válido tanto para o Brasil como para a Argentina. E nós vamos ver que em algumas hipóteses nós temos normas internacionais hoje regendo essas relações. Cada vez mais os países pretendem também fazer tratados internacionais regulando relações privadas de caráter internacional. Mas nosso maior expoente dentro dessa análise do direito internacional, sem sombra de dúvida, é o Savigny. Tá? Então, quando a gente estudar um método conflitual, esse método foi desenvolvido pelo Savigny no Tratado de Direito Romano, o nome da obra dele, e ele fala justamente na busca pela sede da relação jurídica. Ao buscar a sede da relação jurídica, ele abre uma porta para que a sede da relação jurídica seja a fonte indicadora da norma que deve ser aplicada a essa relação privada de caráter internacional. Então, por exemplo, ele vai dizer lá que a capacidade da parte deve ser regulada, conforme o domicílio em que essa pessoa tenha. Então, se a pessoa tem domicílio no Brasil, a sua capacidade será regida pela lei brasileira, porque a sede da relação jurídica, nesse ponto, seria o Brasil. E assim ele vai se perguntar para uma série de questões envolvendo relações privadas de caráter internacional.
E isso vai abrir a possibilidade de que eu possa aplicar a lei de outro país para regulamentar essa relação jurídica. Ele teve um embate grande com um italiano chamado Mancini, que dizia que para as relações privadas, pessoais, em vez do domicílio, deveria se aplicar a nacionalidade. Ou seja, para quem for francês, aplica-se a lei francesa, para quem for italiano, aplica-se a lei italiana. E aí, claro, que nós temos relação direta com a unificação da Itália, né? Na época da Idade Média, vocês sabem, várias cidades e estados, vários reinos, Florença, Roma, estados papais, então cada um tinha lá o seu território e ele depois, então, vai ser criada uma unidade nacional italiana e ele vai dizer assim, não, aos italianos aplica-se a lei italiana. Então, um pouquinho aqui, pessoal, de como foi se desenvolvendo o direito internacional privado. Vejam que é algo bastante, embora que nós tenhamos aqui algumas sementes na Idade Média, como eu coloquei, então a ideia dos estatutos, ela aparece num primeiro momento na Idade Média, mas vai ser a partir do processo de codificação, a partir do século XIX, que nós vamos ter aqui uma maior cientificidade do direito internacional privado, uma maior autonomia do direito internacional privado e uma dedicação dentro das universidades ao estudo dessas relações com a possibilidade de aplicação da lei de outro Estado nacional. Então, nós temos aqui a configuração dentro do ponto de vista europeu e americano, da possibilidade de aplicar a lei de outro país para regulamentar relações privadas de caráter internacional. Isso também vai se desenvolver no direito de família. Eu falei bastante do direito comercial, mas nós precisamos lembrar que o direito de família no campo internacional, ele era bastante desenvolvido antes mesmo do advento desse processo de codificação, já que era comum que as pessoas, por exemplo, vocês devem saber isso muito bem, no processo histórico, que determinados filhos, descendentes de determinado rei, rainha, casavam-se com reis, rainhas de outra nacionalidade. Então, era necessário regulamentar essas relações privadas de caráter internacional. Por exemplo, Dom Pedro I casou-se com a Leopoldina, que tinha nacionalidade austríaca e residia até então no Império Austro-Húngaro. Então, vejam que essas relações, elas se davam já de forma comum, envolvendo diversas pessoas de diferentes localidades, e cuja regência dessas relações privadas se dava também envolvendo questões atinentes à norma a ser aplicada relativamente ao noivado, relativamente à validade desse vínculo, relativamente à maioridade para fins de casamento, ou não, idade para casar ou não. Só que nessa época, pessoal, existia uma influência muito grande do direito canônico. Então, de certa forma, esse direito de família tinha vínculos estritos também com as bulas, as chamadas bulas papais, que autorizavam essas relações familiares. Tá? Então, o que nós vamos estudar dentro do ponto de vista, pessoal, do direito internacional privado no Brasil? O que nós vamos estudar nessa nossa disciplina? Nós vamos estudar as fontes do direito internacional privado, que são fontes internas e internacionais. O que isso quer dizer, fonte interna e internacional? Porque, como eu disse, o direito internacional privado, ele vai ser regulamentado. Deixa eu botar aqui, terminar a apresentação rapidinho, que eu quero mostrar uma coisa. Ele vai ser regulamentado
pela... Ele vai... Introdução às normas do direito brasileiro. Tá aqui. Então, ele vai se destinar a regulamentar essas relações privadas de caráter internacional. Muito bem, para eu saber qual é a norma aplicável a um caso de direito internacional privado, via de regra, eu vou me dirigir à lei interna brasileira. Então, nossa fonte primeira, a gente pode dizer que é, de fato, uma fonte interna. Qual é essa fonte interna? Quando eu digo fonte interna, eu estou dizendo uma lei interna, uma lei nacional. Então, qual é essa fonte? É o Decreto-Lei 4657, conhecido como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Até então, tá? Sempre foi conhecido como Lei de Introdução às Normas, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Mas depois nós tivemos uma alteração apenas da nomenclatura, tá? Em 2010, tinha bastante coisa que eles podiam ter atualizado que não atualizaram, tá? Mas em 2010 mudaram o nome da lei, que faz mais sentido, embora, vejam só, essa é uma lei que permanece no currículo de Teoria Geral do Direito Civil 1, né? Ou Direito Civil 1, ou Teoria Geral do Direito Civil. Se a gente for ver nas ementas, nos cursos jurídicos, ela ainda vai aparecer, embora não fizesse mais sentido que fosse tratada no Direito Civil 1, já que é Teoria Geral do Direito. Deveria ser tratada lá em Introdução ao Estudo do Direito. Mas, enfim, nós já estudamos essa lei quando estudamos Direito Civil 1. Só que nós paramos aqui, ó, pessoal, a gente estudou até o artigo 6º da lei de introdução. Depois, a partir do artigo 7º, já é identificada como matéria de direito internacional privado. Então, a partir do artigo 7º em diante, tá? Até o artigo 18, depois nós tivemos aqui, tá? O artigo 20 foi tratado aqui, foi alocado posteriormente, até o artigo 19, tá? O artigo 20 foi uma inserção apenas em 2018 na lei, tá? Então, nós temos aqui a regulamentação da disciplina da nossa, que é objeto de estudo do nosso semestre, que é a disciplina de Direito Internacional Privado. Então, a partir do artigo 7º, nós temos o estudo do que a gente vai denominar de método conflitual, com aqui a indicação da lei a ser aplicável a determinadas relações jurídicas internacionais. Também é conhecida essa nossa disciplina como conflito de leis, como eu falei, nos Estados Unidos, e também é conhecida como conflito de leis no espaço, ou seja, diferenciando o conflito de leis no tempo. Então, nós poderíamos ter aqui algum questionamento de qual lei aplicar, se uma revogou a outra ou não, e aí o chamado conflito de leis no tempo, e o conflito de leis no espaço, no sentido de poder aplicar a lei estrangeira ou a lei nacional, como a gente vai estudar na próxima aula. Então, vejam que onde eu vou buscar essa fonte, onde eu vou estudar esse questionamento, justamente na lei de introdução do Decreto-Lei 4657. Além de ter uma relação direta ali na nossa norma interna, na lei de introdução, nós temos outras fontes, tá? Que são fontes internacionais a respeito do tema. Então, nós temos fonte interna, lei de introdução, nós temos outras fontes internas, como, por exemplo, o Código de Processo Civil hoje, tem um capítulo relacionado à competência internacional, acho que muitos de vocês já devem ter estudado em processo civil, também relativamente à cooperação internacional, relativa à homologação de sentença estrangeira, ao foro que deve julgar determinada relação privada de caráter internacional. Então, o Código de Processo Civil hoje se dedica bastante a esse tema. Além disso, nós temos fontes internacionais, como eu havia falado, que são tratados internacionais que nós estudamos lá em Direitos Humanos e Relações Internacionais,
ou estudamos lá em Direito Internacional Público. O que são tratados internacionais? São acordos entre os estados no sentido de regulamentar determinadas relações. Só que isso, pessoal, num primeiro momento, era feito, via de regra, para tratar das relações dos próprios estados, como, por exemplo, o estabelecimento de fronteira, o fim de uma guerra. Então, isso tudo se dava por um tratado internacional. Mas também é comum hoje que haja tratados internacionais a respeito de temas de direito internacional privado. Como assim? Os estados resolvem regulamentar determinada área das relações privadas por meio de tratados. Então, vamos falar de comércio internacional. Bom, quem sabe os países poderiam ter um tratado, ou seja, eles acordam uma lei internacional para o comércio, como, por exemplo, existe hoje de compra e venda internacional de mercadorias. Então, eles vão sentar os estados e vão dizer, vamos fazer uma regulamentação que todos os nossos cidadãos e cidadãs saibam qual é a norma que está regulamentando esse comércio de mercadorias. E aí eles fazem regras internacionais. Também no tema da cooperação jurídica é cada vez mais comum. Então, nós temos temas de cooperação, tanto no âmbito civil, das relações privadas, que fazem parte aqui da nossa disciplina, mas também vocês já devem ter ouvido falar de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Então, nós vamos fazer um tratado aqui relativamente à recuperação de ativos, ou seja, foi feito desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, e a gente precisa, então, os estados vão cooperar nesse assunto, que é um assunto no âmbito do direito penal. Só que eles também podem cooperar em relações privadas de caráter internacional, como, por exemplo, na adoção internacional. Foi visto no passado, não havia um controle muito grande a respeito de adoção internacional. Então, o que podia acontecer? Muito rapto de crianças, ou seja, muito tráfico de crianças. E aí os estados, esse é um assunto sensível. Vamos tratar desse tema e vamos fazer uma legislação em que o tema da adoção seja de maior controle no âmbito internacional. E aí os estados fizeram tratados internacionais no tema de cooperação jurídica internacional relativamente às disciplinas envolvendo relações privadas. E isso buscando também, como eu coloquei aqui, uma uniformização maior do direito internacional, ou seja, para que as normas que tratem a respeito desse tema não sejam tão díspares, que os estados, principalmente no comércio internacional, tenham maior segurança. Vocês não viram falar nunca a respeito, assim, às vezes a gente ouve alguma notícia, os investidores estrangeiros requerem que o Brasil, sei lá, tenha uma legislação mais adequada a seus interesses, por exemplo. O que eles querem com isso? Que a legislação reflita uma legislação que eles já estão acostumados em outros países, ou seja, que haja uma maior previsibilidade em relação àquele direito que vai ser aplicado, uniformizando, ou seja, tendo mais homogeneidade nas normas dos diferentes países, que não haja uma divergência muito grande. Então, quem é estrangeiro sabe, que essa norma é igual à norma argentina, que é igual à norma chinesa, que é igual... Há uns 10 anos, mais ou menos, a China modernizou todo o direito internacional privado dela. Fez um compilado das disposições mais modernas a respeito do direito internacional privado. O que buscavam os chineses? Que as pessoas tivessem uma maior segurança nas relações com a China. Eles têm uma norma bem parecida com as normas dos demais países. E isso vai facilitar o comércio, as pessoas com maior segurança vão investir mais, vão ter mais relações
privadas comerciais. E isso vai aumentar o ganho de capital desse país. Então, não é à toa que eles têm um direito internacional bastante desenvolvido. Então, vejam que o reflexo de estudar o direito internacional, ele se dá também no âmbito das relações públicas, no sentido de acelerar um desenvolvimento econômico desses países no âmbito, quando a gente fala no âmbito de contratos internacionais envolvendo comércio. Então, claro que se eu vou estudar um contrato internacional, por exemplo, de venda de commodities, opa, aqui é um tema sensível, o Brasil exporta bastante esse produto, então nós precisamos ajustar. E o comprador? Quando o comprador compra soja brasileira, qual é a norma aplicável a esse contrato internacional? Ele tem segurança jurídica de que, por exemplo, aquele contrato vai ser válido? Ele tem que fazer o contrato segundo as normas brasileiras ou ele pode fazer o contrato segundo as normas chinesas, por exemplo? Já que a China é um dos grandes países de destino da soja. Então, vejam que isso são algumas questões que envolvem o nosso estudo e que envolve justamente onde vai culminar isso tudo. Onde vai culminar? No juiz brasileiro. Por quê? Porque se tiver um litígio e esse litígio for levado ao juiz brasileiro, quem tem que resolver? O juiz. E aí ele vai se perguntar, opa, esse é um contrato aqui, está em chinês esse contrato. É válido esse contrato em chinês? Será que eu tenho que aplicar a lei chinesa porque esse contrato está em chinês? Ou eu aplico a lei brasileira? Porque eu também não sei como é que é a lei chinesa. Então, vejam, são algumas questões que são colocadas à frente justamente desses questionamentos que foram colocados aqui hoje. E a resposta, pessoal, que nós vamos estudar nas próximas aulas é sim, o juiz brasileiro vai se deparar com esses casos e cada vez com mais frequência. Cada vez com mais frequência em termos, tá, gente? Porque a gente vai ver também que como muitas vezes esse juiz não está preparado para lidar com essas questões, as partes também não propõem a solução no Poder Judiciário. E aí vão propor soluções de conflitos internacionais, muitas vezes, no âmbito da arbitragem, que talvez muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Então, opa, vamos para a arbitragem, porque a arbitragem é mais especializada. O árbitro, ele tem melhores condições de avaliar essas questões, principalmente se tratar de tema específico, de um contrato muito específico, já que vocês sabem, por exemplo, que a vara civil vai trabalhar milhões de questões envolvendo contratos nacionais e, eventualmente, uma questão envolvendo um contrato internacional. Então, quando se deparar com esse caso envolvendo direito internacional privado, não vai saber, muitas vezes, nem por onde começar, principalmente se não estudou direito internacional privado na faculdade, já que em muitas faculdades o direito internacional privado é uma matéria eletiva ou, às vezes, sequer é ministrada. Então, em razão disso, é que recai a importância do nosso estudo. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Não, professor, a questão dos contratos, quando você falou ali dos contratos internacionais, quando um contrato, enfim, será que está na língua chinesa ou português, enfim, né? Eu tenho uma colega de estágio que ela trabalha numa grande empresa de fertilizantes e eles exportam para o mundo inteiro. E esses dias eu estava vendo uma reunião que ela estava participando ali, enfim, e todos os contratos da empresa são na língua estrangeira, né, em inglês, né, que seria a língua universal, independente para onde eles venderem, o contrato é em inglês, né. E esse âmbito do direito internacional, tanto público como privado, é bem bacana, assim, é um nicho de mercado muito legal, e principalmente na área jurídica, assim. Tipo, um estagiário na empresa dela lá ganha 2.200 e eu não acreditei. Ela me mostrou, assim, tipo, bem bacana, né? Só, claro, tem que ter um inglês fluente, tudo, né? Tem todo um pré-requisito.
Mas eu achei bacana, assim, né? Tipo, eles utilizam essa língua universal, independente para onde for. O contrato, ele é em inglês, né? Exatamente. Principalmente se, nesse caso, muitos contratos com chineses aí são feitos em inglês. E independentemente do local, e depois a própria judicialidade disso, mesmo que vá para a arbitragem muitas vezes vai ser em inglês também. Então, realmente é uma norma, é uma língua muito requisitada nessa área. Mas o que a gente vai estudar é, o fato do contrato ser em inglês significa que a gente vai ter que aplicar a lei dos Estados Unidos? A lei da Inglaterra? Não, isso não... Qual é a lei aplicável a esse contrato internacional? Porque o contrato não pode ficar sem lei, ele é regulamentado por alguma lei. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre esse tema, sobre qual é a lei aplicável aos contratos, às relações privadas de caráter internacional. E cada vez mais, né, gente? Então, é tão específico como essa compra e venda de fertilizante, como também tão comum como a possibilidade de alguém conhecer outra pessoa na internet e se casar. Né? Ter uma relação familiar internacional também. Dúvida, gente? Alguém quer fazer mais algum comentário em relação ao plano de estudo, em relação à disciplina, em relação ao conteúdo que está no AVA? Não, prof, tranquilo, só bastante coisas pensadas aqui para frente, né? O que eu mais gosto dessa disciplina são que ela propõe mais questionamentos de início do que respostas. E esses questionamentos fazem a gente refletir, muitas vezes, coisas que a gente nem pensava, né? Porque, agora eu me deparei com esse caso da família internacional. E aí tem a professora Nádia, até está ali na bibliografia de vocês, ela sempre dizia para os alunos, olha, muita atenção quando vocês conhecerem um estrangeiro, não vão se atirar lá, ir para lá, morar lá, que isso tudo tem repercussões jurídicas muito sérias. E realmente tem, gente. Então, a gente vai ver, eu fui morar lá no exterior, agora eu vim para o Brasil, qual é a lei? Qual é a lei que regula esse casamento internacional? Esse casamento foi feito lá, enfim. Eu tenho menos direitos, mais direitos, isso é válido? A gente trabalha alguns casos na defensoria, né, pessoal, de envolvendo direito internacional, e eu tinha uma assistida, ela falava assim, mas o meu ex-marido alemão não quer pagar a mesma pensão que o meu vizinho paga para a vizinha, sendo que eles são colegas de turma. Eu disse, mas é diferente, né? Um está lá na Alemanha, o outro, se não pagar a pensão, vai preso aqui no Brasil. O juiz brasileiro não pode ordenar a prisão do alemão lá, né, gente? Eu sei que a senhora falou aí na família, né, o Adriano citou o exemplo, eu tenho curiosidade na parte do crime. Né? O crime é diferente. O crime, vocês vão estudar lá no artigo 7º do Código Penal. Já tiveram direito penal 1, né? Sim, e o professor já falou. Então, ali funciona a territorialidade das leis com aplicação extraterritorial em determinados casos. Então, ali na parte criminal, todo crime ocorrido no Brasil rege-se pelas leis brasileiras. E ainda rege-se pelas leis brasileiras alguns crimes ocorridos no exterior. Sim, naquele caso que pegaram lá o brasileiro na Indonésia, né? Eles queriam condenar o cara lá, né? E condenaram, eu acho, né? Não sei se chegaram a condenar. Condenaram, não. É um caso, por quê? Porque o crime ocorreu na Indonésia, não tem nada que o Brasil possa fazer nesse sentido. Se alguém vai para outro lugar e comete crime, a lei do país em que o crime ocorreu vai reger essa relação, e não tem nada que possa ser feito. Então, é muito... Até agora, não sei se vocês viram aquele caso do médico gaúcho, que foi fazer uma piada de mau gosto no Egito. Sim. E podia ter cometido crime lá. Verdade. Não tem e ele nada foi condenado? que possa não vi. ser feito. Se eles resolvessem que aquilo era crime e tivesse uma punição para aquilo,
ele iria cumprir a punição daquele crime, porque aquele crime ocorreu lá naquela localidade. Que ele falou para a vendedora, né? Acho que era vendedora, né? Que ele falou. Isso, uma bobagem, né? Exatamente. Tá bem, Uhum. pessoal? Então, vamos encerrar a aula de hoje. Eu já vi que já entrou uma outra aluna aqui, que é da aula seguinte, que é 7h10, tá? Aí já tá entrando os demais. Então, pessoal, nos vemos às 5h30 na segunda-feira que vem. Ok? Tudo bem, tudo certo, Thaís, não tem problema, já recebi aqui um direct, tá? Então, qualquer dúvida, nós temos lá o nosso grupo de WhatsApp e eu estarei à disposição. Sheila, boa noite, eu vou encerrar essa turma Certo, e depois boa a gente noite. começa a próxima. Certo? Boa noite, prof. pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.